A dissonância cognitiva é o nome dado a um viés cognitivo que leva as pessoas a procurarem algum tipo de coerência em suas crenças e ideologias, embora a realidade as desminta com os fatos. Este é um problema que veio se agravando com a pandemia e tomou uma escala ainda maior com as eleições. É o que afirma o psiquiatra Fabiano Orimoto. A gente conversa com ele agora, aqui via Skype. Fabiano, bom dia para você, muito obrigada por nos atender. O Fabiano que fala de Mato Grosso do Sul, né? Eu queria que você pudesse iniciar aqui a nossa conversa, Fabiano, explicando para a gente o que de fato é dissonância cognitiva. Bom dia, Corlane, bom dia aí a todos os ouvintes da TV Mar de Alagoas, é um prazer estar aqui. Corlane, a dissonância cognitiva é um conceito clássico na psicologia. Ela se refere a uma tensão entre o que todos nós pensamos e acreditamos e a forma como agimos. Então, vou dar um exemplo clássico. Vamos dizer que você seja uma ambientalista, você dê palestras, você eduque seus filhos nesse sentido. Aí está andando de carro, um belo dia você joga uma latinha de refrigerante pela janela. Naquele momento você está em dissonância cognitiva, porque tudo que você acredita, você fez um ato que foi exatamente contra as suas crenças. Então, nessa situação, por exemplo, você é ambientalista, isso não faz parte do teu repertório. Você cria uma dissociação cognitiva. A pessoa que é despreocupada, que não está nem aí para o meio ambiente, ela joga uma latinha sem nenhum tipo de pudor e de tensão. E aí, o que acontece? Você procura, às vezes, racionalizar. Isso chama uma relação consonante. Ou seja, você tenta ter um novo pensamento para que você não se sinta angustiada. Então, por exemplo, mas foi só uma vez, mas algum catador vai pegar a latinha e vai reciclar. Então, em linhas gerais, a dissonância cognitiva é isso, é uma tensão. A dissonância cognitiva, ela tem uma relação com o que a gente está vendo que está acontecendo no país, inclusive com a negação do resultado aqui nas urnas? Totalmente. Quem trouxe esse assunto em pauta, esse conceito que foi atualizado agora por essa questão da polarização e do momento pós-eleições, foi o professor titular de literatura comparada da UERJ, o Dr. João César de Castro Rocha. Ele tem um livro que fala sobre guerra cultural e retórica do ódio. E nesse livro ele traz de maneira muito pertinente como a dissociação, a dissonância cognitiva está acontecendo como um fenômeno de radicalização de grupos que têm como candidato o Bolsonaro e que eles agem de acordo com essas crenças e que muitas são irreais ou que não podem ser checadas com a realidade ou com as mídias tradicionais. Então, nós estamos vivendo um momento de dissonância cognitiva na nossa sociedade. E, Fabiano, a gente vê, então, que é um movimento em massa, né? Não é uma coisa pontual, não é uma coisa individual. Qual é o terreno próprio, então, que a gente pode encontrar para fazer com que essa característica na sociedade possa evoluir, possa ser disseminada? Olha, a semente é uma ideologia qualquer. O terreno fértil é a radicalização. Vamos lembrar da Alemanha, né? A Alemanha criou uma ideologia na década de 30 de que os judeus eram responsáveis pelos seus problemas econômicos. Isso não prosperaria se não existisse um ambiente de radicalização na Alemanha naquela época que levou ao que nós vimos, um holocausto, 6 milhões de judeus exterminados pelo simples fato de serem judeus. Então, o terreno para que isso ocorra é a radicalização, e é o que, infelizmente, nós estamos vendo no nosso país. É considerado uma doença, Fabiano? Não, porque vou usar um nome próximo, fanatismo, né? Uma pessoa que cultua algum nível de fanatismo religioso, aquele fanático pelo time de futebol que mata o torcedor, ou a pessoa tem um fanatismo em nível religioso, nós, do ponto de vista psiquiátrico, não consideramos como uma doença, mas nós podemos dizer que não é normal do ponto de vista psíquico.
A gente percebe também, acho que é inegável, né? A gente precisa citar que nós começamos a ver esse problema ganhar corpo com a pandemia, não só aqui no país, mas em outros países também, né? Com certeza, o negacionismo das vacinas criou uma dissonância cognitiva também. Então, muitas pessoas começaram a se basear suas crenças, né, e seus comportamentos, checando e fortalecendo essas crenças por teorias falsas, por exemplo, cloroquina ou vacina não faz efeito, e a dissonância cognitiva, na verdade, ela começa de uma forma importante na nossa sociedade com a pandemia, só que agora ela migrou da área sanitária para a área política e social. Pois como que a gente deveria, então, lidar? Olha, eu acho que é importante a gente dizer, né? A gente não está fazendo uma generalização do que está acontecendo, não é uma questão generalizada, isso não é um problema do eleitor Bolsonaro, não são todos que votaram no Bolsonaro, mas é um fenômeno que a gente está vendo acontecer e que, inclusive, já teve, como você já mencionou aí, já teve um outro episódio também na humanidade, que foi exatamente o que aconteceu na Alemanha, né? Isso, como começaram da mesma forma, o meu alerta é isso, gente, nós temos que parar para pensar que esse radicalismo não vai levar a nada. A esmagadora maioria das pessoas que votou em Bolsonaro são pessoas que praticam esse radicalismo. Mas aí eu passo aí para o conceito da dissonância cognitiva. Quando você radicaliza, você bloqueia estradas, você promove agressões contra pessoas que votaram no outro candidato, você boicota o comércio, cria listas do WhatsApp para que prejudique essas pessoas. Esse radicalismo, a dissonância cognitiva está dentro dele, por quê? Porque você procura avalizar o seu comportamento através de, primeiro, uma ideologia. Não, eu acredito em Deus, pátria e família, e com isso eu estou fazendo um bem para o meu país, eu estou resgatando os meus valores à medida que eu combata esse resultado que eu não aceito. E também você acaba se alimentando de fontes de informação que só reforçam o seu pensamento distorcido, e essas fontes de informação não são as tradicionais, não são as grandes redes de comunicação, geralmente são canais de YouTube voltados para essas mídias radicais ou grupos de WhatsApp. Então é importante todo mundo parar um pouco e pensar com bom senso. Eu digo sempre, a radicalização não leva em nenhuma esfera da nossa vida, não nos leva a lugar nenhum. Com certeza, seja ela voltada para qualquer um dos lados, né? Como que a gente deve lidar, então, com essas pessoas? Muita gente vai para o embate de ideias, discutir. Adianta, Fabiano? Não, muito pelo contrário, eu tenho falado. Se vocês estão conversando no campo político, você votou em A ou B, não é o momento de debater, até porque nós estamos aí num rescaldo da eleição, os ânimos estão exaltados, então não é para debater, é para evitar, tangenciar, mudar de assunto se é uma pessoa cara para você. Outra coisa é não tripudiar, né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam colocando memes na internet que podem ser até engraçados, mas eles não ajudam em nada a desmobilizar os ânimos e que as pessoas possam se confortar. E as pessoas que estão sofrendo, por exemplo, com algum nível de radicalismo nas suas famílias, né? Eu recebo muitos comentários de pessoas que falam: doutor, meu familiar, meu tio, meu irmão, meu cunhado, minha amiga está super radical, está muito combativa. Aí é o que eu faço. Eu falo, gente, não tem que fazer nada no sentido objetivo. Você não vai tentar mudar o comportamento dessa pessoa. Mas se proteja, cuide de sua saúde mental, procure evitar o contato com essas pessoas que estão com esse radicalismo. Então, a mensagem não é para essas pessoas radicais, é para o entorno, que é a esmagadora maioria da população, que sofre as consequências desse radicalismo. Com certeza. Fabiano, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa, pela tua disponibilidade para conversar conosco. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bem?
Eu que agradeço a oportunidade, espero que essa mensagem seja útil a muitas pessoas. Obrigado. Pois é, muito obrigada, né, gente? É o que a gente quer paz, né? A gente só espera isso, né?